Meu nome é Keivan Macedo, eu sou diretor de sustentabilidade da Natura Co. Estou aqui para falarmos um pouco sobre como a Natura incorporou os princípios do ESG no seu modelo de negócio. Desde a criação da Natura, em 1969, ela trouxe alguns elementos que já nos fazem permitir entender e conectar do que hoje a gente está falando um pouco dessa agenda do ESG. Uma empresa que nasceu tentando incorporar ingredientes naturais, onde na época todo o setor caminhava para a incorporação de ingredientes sintéticos. Alguns marcos importantes nessa jornada foram em 1983, com o lançamento de Refil, uma embalagem mais simples, não funcional, mas que garantia a proteção do produto com a mesma qualidade, de forma que o consumidor, na recompra, pudesse ter acesso a um produto com preço mais acessível. Um grande marco que a gente tem, e talvez que começa a caracterizar um pouco dessa, permear a sustentabilidade no nosso modelo de negócio, foi com o lançamento da marca Ecos no ano de 2000, porque a gente não só traz uma agenda ambiental de proteção, principalmente do bioma amazônico e conservação da biodiversidade, mas ao mesmo tempo de um aspecto social, como trabalhar com pequenas comunidades ribeirinhas, valorizando o trabalho deles e principalmente enaltecendo o conhecimento tradicional associado. Essa quarta dimensão, talvez, da sustentabilidade, que pouco se fala. A Natura tem no seu histórico de modelo de negócio de como você fazer a gestão integrada, sendo pioneira desde o ano de 2001 no relatório integrado. Então, trazendo não só os demonstrativos financeiros, mas ao mesmo tempo a sua performance do lado ambiental e também do lado social. Isso vem evoluindo ao longo dos tempos, porque a intenção, e acho que a grande discussão que a gente vem trazer hoje sobre o ESG, não é uma questão de reportar qual é o seu modelo de governança, quais são seus resultados e a sua performance do ponto de vista ambiental e social. Acho que o grande tema que temos para debater hoje é como é que a gente mede qual é o impacto que o nosso modelo de negócio gera. E justamente por isso, no ano de 2014, a gente fez dois grandes marcos. Começamos uma visão de longo prazo para 2050, onde um dos grandes diferenciais que a gente tinha era se tornarmos uma empresa B Corp, que zelava não só pelo resultado financeiro, mas também como é que a gente começava a quantificar um pouco desses benefícios na dimensão social e na dimensão ambiental. E, ao mesmo tempo, um grande projeto de valorização das externalidades, começando com a agenda ambiental, que é uma agenda muito mais consolidada, que a gente vê não só no setor privado, mas mesmo do ponto de vista acadêmico e científico, na estandarização de metodologias e métricas para cálculo, e que depois mudou também para a incorporação de uma agenda social, principalmente por conta do nosso modelo de negócio, que é um modelo de negócio mais inclusivo e com uma distribuição de renda menos centralizada. E é essa discussão que eu acho que hoje as empresas precisam cada vez mais estarem abertas, não só porque são demandadas pela sociedade civil e pelos seus acionistas e pelos seus consumidores, mas porque é através de uma estrutura de governança que permita que a gente não tenha mais os chamados trade-offs. Não dá para a gente fazer mais uma análise de como é que a gente lida com os aspectos ambientais e sociais em detrimento aos aspectos econômicos. Ele tem que ser um modelo que é consolidado, um modelo que é falado numa única língua, num único momento, num único processo. E justamente por isso a gente fez a integração dos nossos resultados, tanto do ponto de vista do que a gente faz interno, mensalmente, trimestralmente, anualmente, como a gente faz externamente, da gente sempre ter os resultados econômicos atrelados à nossa performance ambiental e à nossa performance social.
Existe, claro, que algumas dificuldades, porque nem todos os indicadores, principalmente na agenda social, são padronizados. E acho que essa é a grande discussão do momento. Como é que você traz para uma agenda um esforço coletivo de empresas de diferentes setores para conseguirem padronizar do mesmo jeito que foi feito com a agenda ambiental, como, por exemplo, com o protocolo de gases de efeito estufas, que é um protocolo internacional, facilitando a gente comparar os resultados de uma empresa com outra empresa. Se a gente olha recentemente, existem alguns movimentos quando a gente fala de ter avaliação de riscos, por exemplo, pelo setor financeiro, de como é que incorporar também os elementos sociais e ambientais. Esse movimento foi regulado pelo Banco Central, mas foi regulado de uma maneira de exigir que o setor financeiro o fizesse, sem ter uma padronização. Então, do ponto de vista do setor privado, você recebe uma série de questionamentos por parte dos analistas, mas que muitas vezes não existe uma padronização de exatamente qual é a preocupação que queira ser endereçada. E acho que esse é um movimento que a gente viu através do movimento que saiu do Financial Stability Board, junto com o Michael Bloomberg, que ele encabeçou esse processo, do chamado TCFD, né? A gente fala muitas siglas nessa agenda, o próprio ESG é já de uma sigla, onde a gente tem quais são os riscos financeiros associados à parte da gestão de clima. Esse é um primeiro movimento onde a gente tenta padronizar para o analista de investimentos exatamente como é que ele consegue fazer uma leitura de qual é a exposição de risco que aquele negócio que ele está financiando está sujeito, de forma que a gente consiga fazer a bonificação de quais são as empresas que estão se preparando, estão fazendo não só uma agenda de mitigação, mas também uma agenda de adaptação, mas também, por outro lado, uma agenda de penalização. Todas as empresas que têm maior exposição também deveriam ter maior dificuldade acesso ao crédito. Então, acho que esse conceito, a partir de hoje, tem uma mudança no capítulo de como é que as empresas se estruturam na sua governança e como é que elas monitoram o seu resultado, porque não basta apenas ter um relatório anual. É como é que aquelas informações do relatório anual permeiam na cultura e no mindset, na mentalidade e no posicionamento corporativo da empresa. A gente sempre acredita que a parte de cultura é algo que não está no PPT, é algo que precisa ser vivenciado no dia a dia. Ela precisa estar permeado dentro do modelo de negócio. A Natura resolveu, em 2012, dissolver o seu comitê de sustentabilidade porque ela entendia que essa análise maior e além da parte econômica deveria estar conectada em cada uma das áreas. Cada uma das áreas deveria conseguir fazer essa análise sem depender de um comitê centralizado. Esse empoderamento favorece com que a gente consiga, ao longo do dia a dia e de todas as atividades do ano, ter a avaliação dos critérios de impacto socioambientais, sem depender que elas fiquem limitadas a um processo separado. Eu acho que essa é a mudança que a gente espera de que esse comportamento e essa visão possam acontecer num grupo cada vez maiores de empresas e que quando a gente olha o setor financeiro, não só na questão da bonificação ou penalização em relação ao acesso ao crédito, mas as próprias agências de rating, quando estão avaliando um pouco e estão dando os seus scorings, como é que a gente também padroniza um pouco esse processo, de forma que a leitura do que as empresas fazem sejam corretamente interpretadas pelas agências de rating. O que é esperado hoje em dia é que as empresas tenham o chamado accountability dos seus impactos em relação tanto à parte financeira, que já o fazem, quanto à parte socioambiental. E acho que isso é o que a gente vê numa tendência de transparência, porque acho que a transparência não é só fazer o disclosure, a abertura
das informações no relatório anual daquilo que deu certo. Mas também é compartilhar um pouco dos aprendizados e dos insucessos que aconteceram ao longo desse caminho, o que permite, numa agenda de colaboração e de cooperação que tanta gente fala, principalmente em tempos de pandemia, que outras empresas que estejam buscando essa mesma agenda consigam entender um pouco de quais são os caminhos a serem evitados. Isso ajuda a construção desse padrão que tanto se espera que a gente consiga ter, de forma que o critério fique um critério único e um critério que permita com que as empresas consigam entender claramente e consigam demonstrar, né, também para os seus consumidores e investidores, aonde estão ainda as oportunidades que precisam ser percorridas. E aí cabe às empresas montarem os seus respectivos planos de ações para serem endereçados no curto, no médio e no longo prazo. Em junho de 2020, a Natura &Co lançou a sua visão de sustentabilidade para 2030, chamada Compromisso com a Vida, onde ela integra quais são os principais temas que são discutidos no mundo, começando com a crise climática e a proteção da Amazônia, passando por toda uma agenda social não só de equidade, de inclusão e diversidade, mas de direitos humanos e também de medição de quais são os incrementos de ganhos que a gente pode oferecer para a nossa rede estendida. E finalizando um pouco dessa movimentação que precisa acontecer tanto do ponto de vista de uma economia mais circular e ao mesmo tempo mais regenerativa. Essa é a visão que é compartilhada com as 4 empresas do grupo, que hoje se encontram em estágios diferentes, mas que têm, nessa visão, um denominador comum, o que significa dizer que isso ajuda, inclusive internamente, a gente a padronizar um pouco de como é que a gente faz a avaliação interna e como é que a gente cria projetos comuns, aproveitando não só os sinergismos da nossa atuação, porque somos do mesmo setor, mas ao mesmo tempo aproveitando os ganhos de escala que a gente tem como grupo de fazer uma mobilização e engajamento com a nossa rede de fornecedores, mas ao mesmo tempo também de criar alianças com os nossos pares e com outros setores para endereçar desafios que são comuns nessa agenda, principalmente quando a gente está falando em relação ao tema do aquecimento global. Nos vemos no dia 28 para a sessão de perguntas e respostas. Estamos abertos para tentar esclarecer e debater. Acho que esse é o intuito do painel que a gente vai ter na próxima semana.